Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou falar de 3 fundos imobiliários do tipo tijolo que são ótimas opções para você considerar colocar na sua carteira de investimentos, pois eles são bons e baratos. Então vamos ver quais são esses fundos imobiliários. Antes de mais nada, vamos começar falando o que são os fundos imobiliários do tipo tijolo. Os fundos imobiliários eles são divididos em 2 tipos, os fundos de papel e os fundos de tijolo. Os fundos de tijolo investem em ativos reais, concretos, por exemplo, lojas, galpões, escritórios e assim por diante. E os cotistas desse fundo vão receber seus dividendos por meio do aluguel que vai ser cobrado nesses galpões, lojas, escritórios e assim por diante. Já os fundos imobiliários do tipo papel funcionam da seguinte forma: os cotistas vão investir nesse fundo e o gestor desse fundo vai pegar esse dinheiro e vai investir em títulos e em papéis do mercado imobiliário. Basicamente, os fundos imobiliários do tipo papel são compostos por títulos de renda fixa. Por exemplo, letras de crédito imobiliário, os LCIs, certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, e letras hipotecárias, os LHs. Outro ponto importante sobre os fundos imobiliários é que a taxa Selic ela também vai influenciar no pagamento de dividendos dos fundos imobiliários do tipo papel. Então, nesse momento em que a Selic está em alta, há uma procura maior pelos fundos imobiliários do tipo papel. Resumidamente, acontece o seguinte: quanto maior está a taxa Selic, maior será o pagamento de dividendo dos fundos imobiliários do tipo papel. Isso significa que os fundos imobiliários do tipo tijolo acabaram sendo desvalorizados por conta dessa alta da Selic, então houve uma pouca procura por esses fundos imobiliários do tipo tijolo, sendo então um ótimo momento para você investir nesse tipo de fundo imobiliário, já que grande parte dos investidores está focando somente nos fundos imobiliários do tipo papel. Então agora vamos saber quais são os 3 fundos imobiliários do tipo tijolo que são bons e baratos e que você deve considerar investir. Vamos começar pelo fundo imobiliário XPLG11. Esse fundo ele investe principalmente no setor de galpões. Uma cota deste fundo está custando R$ 100,38. O seu último rendimento foi de 72 centavos. Isso significa que se você comprar uma cota desse fundo, no mês seguinte você receberá 72 centavos. Se você comprar 2 cotas desse fundo, você vai receber no próximo mês R$ 1,44. E se você comprar 3 cotas, você multiplica os 72 centavos por 3 e assim por diante. O PVP desse fundo está 0,88. Resumidamente, se o PVP está abaixo de 1, significa que esse fundo imobiliário está barato. Quando o PVP está acima de 1, significa que aquele fundo imobiliário está caro, ou seja, ele está sendo negociado por um valor acima do que ele vale. Outro ponto importante desse fundo é que ele possui 13 ativos que estão distribuídos em 6 estados. E outro ponto interessante desse fundo é a sua vacância. A vacância dele está em 8,8%, ou seja, é uma vacância baixa. Mas o que é a vacância? Então, no caso desse fundo imobiliário que investe em galpões, a vacância vai significar a taxa de galpões que não estão sendo usados, que não foram alugados ou vendidos. Então, quanto maior a taxa de vacância, maior será o número de galpões que estão desocupados. E quanto menor a taxa de vacância, vai significar que esses galpões estão sendo usados, que eles foram alugados para serem utilizados. Então, para os investidores, quanto menor a taxa de vacância, melhor será, já que isso significa que os ativos desse fundo estão sendo utilizados, ou seja, está entrando dinheiro para os investidores. O próximo fundo imobiliário é o VISC11. Esse fundo imobiliário investe principalmente em shoppings. Uma cota desse fundo está custando atualmente R$ 106,92. O seu último rendimento foi de 71 centavos. Isso significa que se você comprar uma cota desse fundo, você vai receber no próximo mês 71 centavos. Se você comprar 2 cotas desse fundo, você vai receber R$ 1,42 e assim por diante. O PVP desse fundo imobiliário está 0,93,
o que ainda continua sendo bom, já que está abaixo de 1. Esse fundo ele possui 15 ativos que estão distribuídos em 10 estados. A taxa de vacância desse fundo é de 8,3%. Isso significa que é uma taxa de vacância baixa, o que é bom para os investidores. O próximo fundo imobiliário é o JSRE11. Esse fundo imobiliário ele possui diversos prédios comerciais e aluga escritórios para diversas empresas. Uma cota desse fundo está custando R$ 79,98. O seu último rendimento foi de 49 centavos. Isso significa que se você comprar uma cota desse fundo, no próximo mês você receberá 49 centavos. O PVP desse fundo imobiliário está a 0,70, ou seja, o preço da cota dele está muito barata, sendo, portanto, um excelente momento para você adquirir cotas desse fundo imobiliário. Esse fundo ele possui 5 ativos que estão distribuídos em 2 estados. A taxa de vacância desse fundo imobiliário é de 14,8%. Apesar de ser uma taxa de vacância um pouco mais elevada do que a dos fundos imobiliários anteriores, ainda assim continua sendo um excelente fundo imobiliário, principalmente por conta do seu PVP, que está a 0,70. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.